Fala pessoal, eu sou o Thiago e hoje nós vamos continuar nosso treinamento de impressão 3D mais eletrônica. Na aula de hoje nós vamos estudar quais são as ferramentas e os equipamentos necessários para a montagem das nossas luminárias. Bora para a bancada que eu vou mostrar para você quais são essas ferramentas. Então pessoal, aqui está a minha bancada de trabalho, é nela que eu vou executar aqui as nossas luminárias, tá? E eu vou mostrar quais as ferramentas que eu utilizo para fabricar essas peças. Pessoal, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui é o ferro de solda. O ferro de solda que eu utilizo é esse ferro de solda aqui, 127 volts. Ele é um ferro de solda bem simples, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nada demais nesse ferro de solda. É com ele, junto com do estanho, que eu vou fazer as soldas na montagem dos nossos circuitos elétricos aqui para conseguir fazer a iluminação das nossas peças, tá? Então aqui eu já mostrei esse circuito para vocês e quando eu coloco a fonte de 12 volts nele, eu consigo fazer ele acender, tá? Para fazer isso, eu preciso soldar as partes dos fios aqui, tá? Então quando eu faço essa solda, eu vou utilizar então o nosso ferro de solda e estanho. Tiago, eu vou precisar então adquirir um ferro de solda, isso deve ser caro. Vem para cá que eu vou mostrar para vocês que não é caro, é bem em conta na verdade, tá? Deixa eu trocar a tela aqui e vou mostrar para vocês. Olha aqui pessoal, eu adquiri esse ferro de solda no Mercado Livre. Existem ferros de solda de valor mais baixo, olha lá, R$30 um ferro de solda, R$27 um ferro de solda e alguns kits mais completos, tá? Onde você vai conseguir aí um ferro de solda de uma qualidade um pouco melhor. Mas como vocês podem ver, o meu próprio ferro de solda, ele é um ferro de solda de baixo valor, tá? E eu consigo executar todas as peças com ele, não tem problema nenhum. Então vou voltar aqui para a bancada, que eu vou continuar mostrando para vocês quais as ferramentas que eu utilizo para fabricar esses circuitos aqui e com eles fazer a iluminação das minhas peças, que eu vou fazer a iluminação dessas luminárias aqui, ó, que conseguem projetar as asas na parede, entre outros tipos de peça. Então eu vou utilizar o ferro de solda, um estilete, tá? Eu vou utilizar também um alicate. Esse alicate de corte aqui, ele é o próprio da Creality. Eu utilizo ele para fazer isso aqui, pessoal, ó, para poder cortar os meus fios e para poder também desencapar os fios. Olha lá, é o alicate de corte da própria impressora 3D da Creality e funciona super bem. Com ele eu consigo desencapar os fios e cortar os fios para fazer a montagem dos circuitos que eu quero fazer, tá? Então aqui eu tenho o ferro de solda, eu tenho um estilete, um alicate, algumas fitas, fita isolante, fita dupla face para poder montar as minhas peças, o estanho, que é a matéria-prima da solda, que eu vou utilizar ele para derreter e soldar meus componentes, e além do estanho, eu tenho aqui, ó, o meu organizador com os componentes que eu vou utilizar nas aulas, a bateria, os LEDs, os conectores, os botões, entre outros. Esses componentes eu já expliquei para vocês na última aula, como que eles funcionam, aonde que você consegue comprar e já disse também que eles são num valor bem em conta. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que a gente vai utilizar muito pouco equipamento para poder fazer as nossas próximas peças, para fazer as luminárias, para fazer a luminária de bancada e as luminárias de projeção de luz, tá? Pessoal, é isso. Vocês podem perceber que nós não vamos utilizar nada demais
E outra coisa, se você adquirir um ferro de solda, o estanho, o alicate, você vai ter as ferramentas para sempre, porque essas ferramentas não vão acabar, vão durar muito tempo, tá? Então é um valor de investimento bem baixo com equipamento para conseguir fazer uma gama de peças muito alta. Então eu acho que vale muito a pena. Quanto aos componentes, eu já disse na última aula, eu acho o valor dos componentes eletrônicos muito barato e você vai comprar exatamente aquele componente que você necessita para fabricar um projeto específico seu. Ok? Esses são os componentes e as ferramentas que eu vou utilizar aqui para que a gente consiga fazer as nossas peças, beleza? Mas se você quiser adquirir um ferro de solda melhor, comprar alguns equipamentos, alguns alicates, pinças para auxiliar no seu trabalho, nos próximos cursos eu vou mostrar também alguns trabalhos com placas, com Arduino, com programação também, ok? Bom, a aula de hoje é super rápida, ela é para mostrar exatamente o que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.